Olá, meu nome é Mariana Guerra e esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje vou falar da briga do Lula contra o Banco Central. Caso você não esteja acompanhando as notícias, o Lula vem criticando o Banco Central e a taxa Selic em 13,75%. Ele já chamou a taxa de vergonhosa, vem criticando a autonomia do Banco Central, chamou ela de bobagem, falou que ela deveria ser revista e vem atacando diretamente o Campos Neto, atual presidente do Banco Central. E aí, antes de comentar se essas críticas são válidas, se a taxa Selic deveria baixar ou não, se isso faz sentido, antes de falar sobre isso, eu primeiro tenho que explicar o que é a taxa Selic e o que é o Banco Central, qual é o papel deles na nossa economia e qual é a sua grande importância a ponto deles terem virado a principal pauta nas últimas semanas. Então, começando pelo Banco Central, que inclusive eu já comentei sobre no meu último vídeo aqui no canal, em que eu falo sobre o Sistema Financeiro Nacional. Ele é uma entidade supervisora do Sistema Financeiro Nacional, que vai obedecer às diretrizes do Conselho Monetário Nacional. E ele vai ter algumas funções principais. Ele vai, primeiro, fiscalizar os bancos, as casas de câmbio e outras instituições intermediárias do mercado de câmbio, crédito monetário. Além disso, ele vai ser responsável por manter a nossa Reserva Nacional de Moedas Estrangeiras e ele também vai ser responsável pela nossa política monetária. E é nessa última parte que eu vou focar aqui, na política monetária. O Banco Central vai ser responsável por manter o poder de compra da nossa moeda e controlar o nosso nível inflacionário. E é importante mencionar que desde 2021 o Banco Central é autônomo. O que isso significa? Que ele não é independente, ele vai seguir as metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, as metas de inflação, mas ele tem liberdade para definir como ele vai alcançar essa meta. Então, por exemplo, a taxa Selic, ela é a principal ferramenta utilizada na política monetária. Ele vai definir qual vai ser o nível dessa taxa. E é exatamente o que é a taxa Selic e como ela tem todo esse poder dentro da nossa política monetária. Como ela ajudaria o Banco Central a atingir a meta de inflação estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. Na definição rígida, aquela que você encontra no site do Banco Central, a taxa Selic é a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação de Custódia, abreviado Selic, para títulos públicos federais. Mas, na definição vulgar, para ajudar na explicação, a gente fala que a Selic é a taxa básica de juros da economia, que acabaria influenciando nas demais taxas de juros negociadas no mercado. E qual a grande questão? Como isso determina a nossa política monetária? Os juros têm o poder de influenciar a quantidade de dinheiro que tem circulando na nossa economia, porque eles acabam sendo o custo desse dinheiro. Quando os juros estão mais baixos, é mais fácil pegar crédito para consumir, é mais fácil pegar um empréstimo para empreender, porque você vai pagar menos por aquele dinheiro emprestado. E aí perceba, eu tenho mais gente consumindo porque o acesso a crédito está mais fácil, eu tenho mais gente empreendendo porque pegar um financiamento, um empréstimo está mais barato, então a minha atividade econômica está aquecida e eu tenho muito dinheiro circulando, porque o custo desse dinheiro está baixo. Agora, quando os juros estão altos, o contrário acontece. Você vê pouca gente pegando crédito para consumir, pouca gente pegando empréstimo, financiamento para empreender, porque está mais caro. E ao mesmo tempo o pessoal que tem grana, que tem dinheiro, que tem capital, não vai querer comprar uma ação, começar uma empresa, começar algo com risco. Não, ele vai querer comprar um título público, que vai estar pagando bem, porque os juros vão estar bem altos, com risco muito pequeno. Então, quando os juros estão altos, a quantidade de dinheiro em circulação diminui, porque eu tenho menos gente pegando crédito, pegando empréstimo, financiamento, e mais gente comprando títulos públicos, e a atividade econômica esfria. E é assim que a Selic, a taxa básica de juros da economia, acabaria funcionando como ferramenta de controle inflacionário, porque ela influencia nessa quantidade de dinheiro que está em circulação, no quão aquecida está a atividade econômica. E aí, se o Banco Central acha que a inflação está muito alta, o que ele faz? Ele aumenta a taxa Selic, então o crédito fica mais caro, menos gente vai pegar crédito, menos gente vai pegar empréstimo, financiamento, e a inflação acabaria caindo. Agora, se a inflação está controlada e o Banco Central acha que vai continuar assim, ele pode pensar, ok, vamos afrouxar um pouco essa taxa e ver como a economia se movimenta. E é interessante comentar que a gente viu esses dois movimentos acontecerem na história recente. Do governo Temer até 2020, a Selic despencou. Por quê? Porque o governo fez uma série de reformas, estava se mostrando responsável fiscalmente, algo raro na história brasileira, a inflação despencou, então o Banco Central afrouxou essa taxa até 2%. Um marco histórico, uma taxa extremamente baixa quando comparada com a história brasileira, inclusive muito criticada por vários economistas que falam que o Banco Central se antecipou em colocar uma taxa tão baixa no Brasil. E de 2020 para cá, em particular de 2021 para cá, a gente viu uma subida expressiva da Selic,
que aconteceu? Em 2020, todos esses pressupostos mudaram, porque explodiu uma pandemia mundial, a aversão ao risco no mundo aumentou substancialmente, o que, combinado com essa Selic em 2%, fez o nosso dólar explodir. E aí, enfim, outra discussão importante, né? O impacto da Selic no nosso câmbio. Quanto maior a Selic, maior vai ser a atração de capital estrangeiro, maior a demanda por real, então mais baixo vai ser o dólar. E, por sua vez, quanto menor a Selic, menor a atração, que pode fazer o dólar subir e, inclusive, acelerar a nossa inflação. E, ao mesmo tempo, como na pandemia a atividade econômica parou, o governo teve que injetar dinheiro na economia para ajudar a população mais pobre, né, os auxílios. Então teve a expansão da base monetária, somada a uma quebra de várias cadeias produtivas, o que gerou um aumento inflacionário. A inflação do mundo todo explodiu. E por conta disso, em 2021, nosso Banco Central começa um ciclo de alta dos juros até chegar ao patamar atual de 13,75%. E aí outra coisa que eu já falei aqui no canal, uma decisão muito acertada. O nosso Banco Central foi um dos primeiros do mundo a começar esse movimento de alta. E por conta disso, a nossa inflação está muito controlada quando comparada ao resto do mundo. A gente está com uma inflação melhor que a dos Estados Unidos, já falei isso algumas vezes aqui no canal. E até meio irônico, né? Porque as pessoas usam como justificativa para a queda dos juros o fato da gente ter uma inflação controlada e uma taxa de juros muito alta, e não entendem que isso tem uma causalidade aí. Então, quando vamos falar da queda dos juros, a gente tem que ponderar esses pontos. Será que eu posso baixar meus juros agora sem comprometer minha inflação? Essa é a grande pergunta. Será que existe uma nova pressão inflacionária prestes a surgir? É isso que o Banco Central analisa. E aí, tudo isso explicado, falarei sobre a crítica do Lula. De acordo com o discurso que ele vem fazendo para a grande mídia atualmente, para ele essa taxa seria muito alta, né? Porque considerando que a nossa inflação já está desacelerando, o que é verdade, e considerando que essa é a maior taxa de juros real do mundo, o que também é verdade, não faria mais sentido uma taxa tão alta. E assim, é uma discussão válida, né? Uma discussão que o mercado financeiro vem tendo desde o ano passado, né? Eu trouxe ela aqui para o canal, inclusive. Só que, infelizmente, quando o Lula fala sobre isso, ele não discute muito as questões técnicas, né? Que eu trouxe aqui no vídeo. Ele traz um discurso mais político, né? Ele vem atacando o Campos Neto diretamente. Ele deu a entender que isso é algo pensado pelo Banco Central para ajudar os ricos e prejudicar os mais pobres, os endividados, e que por causa disso a autonomia do Banco Central deveria ser revista, porque não atenderia os interesses sociais. E assim, por mais que essa discussão, né, de uma Selic em 13,75, se a Selic seria correta ou não, né, uma discussão que, como eu falei, o mercado financeiro vem tendo desde o ano passado, por mais que essa discussão isoladamente seja válida, essa última parte é mentirosa. O Banco Central se preocupa com a população, é literalmente a função dele, garantir a saúde monetária, a saúde da economia. É verdade que a gente tem a maior taxa de juros real do mundo, e é verdade que uma taxa alta vem com consequências, mas é importante entender que o Banco Central não aumentou a Selic para sacanear o mais pobre e proteger o rentista. Ele fez isso pensando na saúde monetária do país. Ele faz isso para controlar a inflação. E aí é muito conveniente ter um discurso sobre como os juros mais altos impactam no mais pobre, né? Impactam no endividado, e esquecer que esses juros estão altos para controlar a inflação que prejudica o mais pobre. Porque o rico, ele se dá bem com a inflação. Ele tem casa, ele tem imóvel, ele tem ação, ele tem empresa, coisas que se valorizam em períodos inflacionários. O governo se dá bem com a inflação. Ele aumenta a arrecadação e diminui a dívida pública. Agora, o pobre sente o peso da inflação no bolso. Ah, Mariana, mas realmente a inflação vem caindo e, querendo ou não, manter uma Selic tão alta por tanto tempo traz consequências para a economia. Será que o Banco Central não pensa nisso? Sim, o Banco Central pensa nisso. O mercado financeiro também pensa nisso. E é por isso que, como eu falei, era uma discussão que já estava acontecendo desde o ano passado. Antes das eleições, o Banco Central vinha sinalizando que ele pretendia diminuir a Selic na metade desse ano. E quando isso muda? Com a eleição do novo governo. Ah, porque o Campos Neto odeia o Lula. Não é por causa disso, mas é porque ele está fazendo uma análise técnica. E se o novo governo, no período pós-eleitoral, vem com um discurso contra a responsabilidade fiscal, vem fazendo propostas impossíveis, sem apontar de onde vai vir o dinheiro para isso, o Banco Central começa a precificar. Quando o novo governo desdenha da responsabilidade fiscal, a curva de juros futuro aumenta por um motivo, porque o mercado já vai precificando as possibilidades. E aí é muito fácil ficar pedindo a Selic do governo Temer, né, ficar fazendo birra, mas de não querer se comprometer com a agenda que o governo se comprometeu. Agora o governo está tentando implementar um discurso de responsabilidade fiscal via reforma tributária e, cara, a conta tem que fechar. A gente ainda não tem essa garantia. A gente não sabe como vai ficar o ambiente de negócios no Brasil pós nova reforma tributária. Então, muita coisa para acontecer.
E mais essa discussão acaba assustando. E aí, no meio de tudo isso, tivemos o PSOL, que apresentou um projeto para tirar a autonomia do Banco Central e exonerar o Campos Neto. E assim, PSOL sendo PSOL, né? E além disso, de acontecimento relevante, tivemos uma entrevista do Campos Neto no Roda Viva. Fiz um vídeo sobre isso na rede vizinha, né? O Campos Neto foi muito bem, apesar do nível das perguntas eu pessoalmente não ter gostado muito, né? Metade das perguntas foi procurando treta política, não tem outra forma de falar, apesar do Banco Central não ser um agente partidário e sim um agente técnico. E aí o Campos Neto respondeu muito bem, né? Falou que queria se aproximar do governo, pediu mais compreensão do mercado com o governo Lula, inclusive. E a outra metade das perguntas é só você pegar uma ata do Copom que vai estar ali. Não tem outra forma de falar, né? São assuntos que o Banco Central já se posicionou sobre, porque ele tem a preocupação de ser transparente com o mercado. Tudo isso dito, existe a possibilidade do Banco Central deixar de ser autônomo e a Selic cair na canetada? Eu pessoalmente acho difícil, mas como isso é Brasil, a gente nunca sabe, né? A gente sempre é surpreendido. Agora, o que a gente sabe? Se depender do Banco Central atual, nesse formato que a gente vê hoje em dia, a Selic não cai na canetada, né? Isso foi algo já dito e foi reforçado pelo Campos Neto na entrevista do Roda Viva, né? Ele deixou bem claro que ele tem essa preocupação social com o controle inflacionário, de fazer uma análise técnica. Ele explicou o porquê baixar a Selic na canetada não funciona. E a gente tem vários exemplos disso, né? O próprio governo Dilma, que tentou baixar a Selic na canetada e deu merda. Temos um caso mais recente ainda da Turquia agora. Porém, estão tentando puxar uma conversa com o Banco Central de mudar a meta de inflação. O Campos Neto já falou que ele é contrário, né, que ele acha que é um tiro que pode sair pela culatra, né, que pode trazer mais inflexibilidade para o mercado, mas enfim, é uma história que a gente tem que acompanhar. Então assim, considerando as informações atuais que a gente tem disponível, a Selic só vai cair na canetada se o Banco Central mudar. Isso é possível? Possível é, apesar de eu achar improvável. Por quê? Porque isso vai vir com um custo político muito grande. E o governo está cheio de pauta que ele tem que tocar. Como eu falei, eles estão tentando uma agenda de uma reforma tributária. Como que o novo governo vai puxar essa agenda ao mesmo tempo que toca um assunto de autonomia do Banco Central? E aí vem, vamos supor que não é do interesse do Lula realmente comprar essa batalha agora de uma autonomia do Banco Central. Por que ele está puxando essa discussão? Né? Se ele tem tanta coisa do novo governo para tocar, que ele falou que quer fazer, por que ele está puxando mais ainda essa briga, que é uma briga difícil? Por que ele está fazendo isso? Porque ele, como político, só tem a ganhar. Ou realmente o Banco Central deixa de ser autônomo e ele consegue baixar a Selic na canetada e dane-se a economia no futuro, ou isso não acontece, o Banco Central continua sendo autônomo e apesar de todos os esforços do Campos Neto de criar uma relação amigável, a visão da mídia vai ser essa relação de briga, e o Lula vai ter uma desculpa perfeita para todos os possíveis fracassos. Ah, por que a economia não cresceu tanto no primeiro ano do governo Lula? Porque a Selic está em 13%. Ah, por que o pobre está pagando juros tão alto? Não é porque o novo governo é contra a responsabilidade fiscal e impediu que a taxa Selic caísse na metade desse ano. Não é por causa disso. Mas é porque o Banco Central decidiu de forma autoritária. Então perceba que mesmo se o novo governo perder essa nova discussão, que foi criada por eles, porque o Banco Central não está comprando uma briga, ele não é um agente partidário, né? Por mais que isso aconteça, eles ainda conseguem ganhar. E aí é muito triste, porque nesses discursos políticos, né, nessa jogatina política, cada vez mais o discurso técnico, a avaliação técnica da economia vai sendo deixado de lado. O objetivo do vídeo foi esse, trazer um pouquinho dessa discussão para vocês. Então deixa um like, comenta e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.